Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Março, mês do consumidor, foi um mês de grande orgulho para a ADECO e vitórias para a causa da defesa dos direitos dos consumidores. Lançamos o ranking das empresas mais reclamadas na ADECO em 2022 e o índice de consumo essencial na Ilha do Sal. E ainda fizemos uma forte campanha de conscientização para a transição às energias limpas. Continua na nossa companhia e celebre connosco estes triunfos que são triunfos de todos os consumidores. No programa de hoje temos os seguintes temas: Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2023, balanço das atividades de celebração realizadas pela ADECO. Em informação jurídica, saiba se os pais concluírem um acordo sobre a responsabilidade parental, que formalidades devem ser respeitadas para que o acordo seja legalmente válido. No É de Boa Conta, trazemos o tema Mobilidade Sustentável para Cidades Inteligentes. A ADECO responde a dúvidas sobre reduflação, aumento de preço e diminuição da quantidade de um produto. A finais de fevereiro, a ADECO iniciou as atividades de celebração do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, visando conscientizar consumidores, empresas e governos sobre os direitos dos consumidores. As atividades atingiram o ponto máximo na Ilha do Sal com o lançamento do Índice de Consumo Essencial. Saiba agora que outras atividades foram realizadas pela ADECO para celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor rumo à transição para as energias limpas. Para arrancar com a campanha do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor de 2023, a ADECO anunciou a finais de fevereiro o lema escolhido pela Consumers International para celebrar a data, empoderar os consumidores na transição para as energias limpas. E iniciou em março uma série de episódios na rubrica É de Boa Conta para informar e consciencializar a população sobre temas relacionados com a energia limpa em casa, transporte e mobilidade sustentável e produção de energia limpa. A 7 de maio, o engenheiro Marco Cruz participou na Ilha de Santiago no workshop Transição Energética em Cabo Verde, Desafios e Oportunidades, promovido pela ARME. O microprograma Informação Jurídica também tratou de temas relacionados com o setor energético em Cabo Verde e deu a conhecer a lei sobre a utilização de painéis solares como alternativas à energia elétrica, os incentivos em Cabo Verde para que o produtor invista em energia solar, entre outros temas. No dia 15 de março, a ADECO convocou uma conferência de imprensa na sua sede, onde fez um comunicado sobre o lema Empoderar os consumidores na transição para as energias limpas e divulgou o ranking de empresas mais reclamadas na associação em 2022. As celebrações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor atingiram o ponto máximo com o lançamento do Índice de Consumo Essencial na Ilha do Sal e a entrega de um kit de energia solar a uma família carenciada sem acesso à eletricidade, graças ao financiamento do Banco de Cabo Verde. Quanto às atividades de sensibilização junto das comunidades, foram realizadas conversas abertas sobre energia limpa em casa nas seguintes ilhas. Em São Vicente, em parceria com a Aldeia SOS, a Associação Carditarabô e o Centro Juvenil Nhojunga, com representantes das comunidades de Ribeira Bote, Fonte Felipe e Salamanca. Em Santiago também estivemos a sensibilizar os consumidores em parceria com a Associação Sol Nascente na cidade da Praia. Na Ilha do Sal, as conversas abertas foram direcionadas a estudantes do Complexo Educativo Manuel António Martins e a mulheres do Grupo do Cadastro Social Único, graças à parceria com a Câmara Municipal do Sal e ao financiamento do Banco de Cabo Verde, estando previstas ainda a realização de uma conversa aberta sobre o tema Transição para as Energias Limpas no Concelho de Porto Novo, na Ilha de Santo Antão. Se os pais concluírem um acordo sobre a responsabilidade parental, que formalidades devem ser respeitadas para que esse acordo seja legalmente válido? Saiba a resposta na rúbrica Informação Jurídica. Se os pais concluírem um acordo sobre a questão da responsabilidade parental, quais as formalidades que terão de ser respeitadas para que o acordo seja legalmente válido? Para que o acordo sobre as responsabilidades parentais seja legalmente válido, o mesmo tem de ser homologado pelo Tribunal ou pelo Conservador do Registro Civil. Se os pais não estiverem de acordo sobre a questão da responsabilidade parental, quais são os meios alternativos para resolver o conflito sem recorrer ao Tribunal?
As partes podem recorrer a meios alternativos de resolução do conflito, quer antes de pedirem a intervenção do tribunal, quer já no decurso da ação judicial. Mediação prévia à intervenção do tribunal. Antes de instaurarem uma ação em tribunal, os pais podem recorrer à mediação familiar pública ou privada para chegarem a um acordo sobre as responsabilidades parentais. Em Cabo Verde vigora o princípio da voluntariedade da mediação. As partes, num conflito de natureza familiar relativo aos filhos, podem, por acordo, recorrer à mediação familiar pública ou privada antes de intentarem uma ação judicial. Depois de intentada a ação judicial, o tribunal também pode remeter as partes para a mediação, mas não pode impô-las se as partes não concordarem ou se opuserem. Obrigatoriedade da homologação do acordo obtido, o acordo em resultado da mediação, para que este seja válido e tenha força de execução. As partes terão de requerer a sua homologação ao tribunal ou ao conservador do registro civil, consoante os casos. As ações sobre questões familiares, que são da competência dos conservadores do registro civil, exigem um acordo prévio das partes. As conservatórias do registro civil são competentes para homologar o acordo quanto às responsabilidades parentais apenas quando este seja anexo a um acordo de divórcio ou separação judicial por mútuo consentimento. Antes da homologação pelo conservador, o Ministério Público emite parecer sobre o acordo na parte em que este diga respeito às responsabilidades parentais dos filhos menores. No caso de a mediação familiar ter lugar antes de ser proposta a ação e se destinar unicamente a regular por acordo as responsabilidades parentais quanto a filhos menores, sem que esse acordo seja anexo a um acordo de divórcio ou separação judicial, a homologação daquele acordo tem de ser pedida pelas partes ao tribunal competente. Mediação privada. Se as partes recorrerem à mediação privada, terão de pagar o valor dos honorários ao mediador. Este valor, as regras e a calendarização da mediação são fixados no protocolo de mediação assinado pelas partes e pelo mediador no início da mediação. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Ainda sobre empoderar os consumidores na transição às energias limpas, hoje o engenheiro Marco Cruz vai nos falar sobre a mobilidade sustentável para cidades inteligentes. Porque de boa conta, cuidar da nossa cidade, país e planeta. Os transportes terrestres, marítimos e aéreos são os setores de atividade que consomem muita energia dos combustíveis fósseis e uma fonte de poluição de grande impacto às mudanças climáticas. Em Cabo Verde, os transportes consomem cerca de 40% de tudo que consumimos de energia. Uma transição energética necessária no nosso país implica tornar os transportes mais limpos, ou seja, uma mobilidade mais sustentável ambiental, social e economicamente. Cidades inteligentes e a mobilidade sustentável. As cidades inteligentes estão hoje a ser pensadas para integrarem uma mobilidade mais sustentável, onde questões ambientais, sociais, culturais e económicas são consideradas. O planeamento e o desenho das cidades é fundamental para que tenhamos um transporte limpo, sem poluição e que seja de baixo custo. Cidades onde os cidadãos não tenham de percorrer grandes distâncias, com muito gasto de tempo e dinheiro na locomoção, em ruas lotadas de motorizados altamente poluentes. Temos de implementar desenhos de cidades com menos necessidade de transportes motorizados, onde andar a pé seja uma boa opção, a bicicleta seja um meio seguro e fácil de usar, os transportes públicos sejam uma opção atrativa e haja uma progressiva e consistente substituição dos veículos a combustível por veículos elétricos. Quanto tempo você leva para chegar ao supermercado a pé? A sua escola ou trabalho é perto o suficiente para ir caminhando? Os serviços, as atividades económicas, culturais e sociais nas cidades devem ser melhor distribuídos, com o objetivo de diminuir as distâncias percorridas pelo cidadão para suprir as suas necessidades. Enquanto algumas cidades já entenderam a importância de se viver perto de todas essas necessidades, outras estão reformulando suas estratégias de planeamento urbano e projetando seus bairros para serem mais amigáveis aos pedestres, com o conceito de cidades de 15 minutos, ou seja,
termos bairros e cidades onde podemos suprir a maioria das nossas necessidades com menos de 15 minutos a pé ou de bicicleta. Andar a pé ou de bicicleta deve ser atrativo, com a implementação de passeios, pedonais e ciclovias confortáveis e seguras. A terceira opção a ser privilegiada para um transporte limpo é o transporte público. Devem ser implementadas nas cidades medidas que tornem o transporte público acessível e atrativo, como construir e alargar infraestruturas que facilitem o seu uso pelos cidadãos, distribuir paragens em vários pontos das cidades e bairros, com informações dos horários e percursos, acessibilidade, rapidez e conforto no serviço. Outra medida será incentivar o transporte público a se apoiar na tecnologia elétrica, ou seja, os autocarros a gasóleo devem ser substituídos por autocarros elétricos livres de poluição. Muitos países estão tornando as passagens dos autocarros mais baratas ou mesmo de graça para desincentivar o transporte privado. Em cidades cada vez mais populosas, é insustentável que o transporte privado seja a primeira opção. Muitas cidades estão se apercebendo que ter como primeira opção o transporte motorizado privado não é a estratégia e decisão mais inteligente. É de nós conta inverter esta realidade, onde usar transportes com combustíveis fósseis será a última e mais difícil opção para uma cidade mais limpa, com menos gasto de energia e mais qualidade de vida. Um consumidor contatou a ADECO porque foi ao supermercado comprar papa para sua filha e deparou-se que o produto que tinha costume de comprar estava mais caro e com menos quantidade. O consumidor quer saber se essa prática é considerada fraude. A ADECO responde: a prática não é considerada fraude, mas deve ser claramente comunicada aos consumidores. A prática chama-se reduflação, ou seja, reduzir a quantidade de produto nas embalagens, mantendo o mesmo preço ou até aumentando o preço. A empresa deve informar exatamente a quantidade de produto que está a vender e a informação no rótulo do produto e na etiqueta do preço devem estar corretas. Os consumidores devem redobrar a atenção sobre a quantidade e tamanho dos produtos que estão acostumados a comprar, verificando se compraram menos pelo mesmo preço ou pelo preço maior. Para poupar nas idas ao supermercado, o mais importante é planear. Se quer evitar comprar um produto alvo de reduflação, analise bem os preços por litro, quilo ou unidade. Nem sempre os produtos que parecem mais baratos são os que têm os preços mais baixos. Para conseguir poupar ainda mais nas suas compras, acede ao simulador de preços dos supermercados online e sabem qual o mais barato no seu concelho. Último programa de março, mas a luta pela defesa dos direitos dos consumidores é de todos os dias e meses. Então, consumidor, associe-se à ADECO e reclame oficialmente. Pois, como ficou provado com o ranking das empresas mais reclamadas na ADECO em 2022, só assim poderemos resolver os problemas de consumo. A ADECO, como sempre, está disponível para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos em rodapé. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal impresso Terra Nova ou escuta-nos nas 12 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em defesa do consumidor.